Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Estamos acompanhando a noite de votações no Congresso Nacional. Enquanto isso, o presidente Lula ameniza a confusão de ontem na Câmara envolvendo o deputado Glauber Braga. Para ele, as desavenças fazem parte da democracia. Lembrando que nessa noite o Congresso Nacional, a Câmara especificamente, está analisando se caça ou não o mandato dele e também da deputada Carla Zambelli. Vou chamar o repórter André Nelli, chegando aqui com a gente, sobre a fala do presidente Lula. Seria uma forma de acalmar os ânimos com o Legislativo, é isso, André? É isso mesmo também, viu, Tiago? O presidente Lula se manifestou em relação a toda a polêmica envolvendo o deputado federal Glauber Braga durante uma cerimônia mais cedo no Palácio do Planalto de anúncio de investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente Lula saiu do discurso relacionado a essa cerimônia e de forma muito indireta, sem citar nominalmente Glauber Braga e nem o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente Lula afirmou que as desavenças fazem parte da democracia e acabou minimizando também, dizendo que o Brasil estava desacostumado com esse tipo de acontecimento de ontem, com Glauber Braga sendo retirado à força pela Polícia Legislativa aqui na Câmara dos Deputados, e o presidente Lula afirmou que o Brasil estava desacostumado com esse tipo de cena porque os últimos anos foram de polarização e isolamento político. Eu estou muito tranquilo com o que está acontecendo no Brasil. Essa desavença da Câmara é própria da democracia. A gente estava desabituado a isso, sabe? Esse país está mudando para melhor. Pode ter certeza que nós vamos entregar esse país civilizado à sociedade brasileira. Apesar de o presidente Lula ter sido econômico nas palavras e principalmente na defesa propriamente dita do deputado Glauber Braga, que é da base de apoio do presidente Lula, é do Partido Solidariedade, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem atuado de forma mais incisiva na defesa do parlamentar, que está prestes, então, a possivelmente ser cassado. Isso porque a gente relembra que no dia de ontem, também ao longo do dia de hoje, o líder do partido aqui na Câmara, o deputado federal Lindeberg Farias, fez comparações em relação à ocupação de Glauber Braga por cerca de 2 horas no plenário ontem, sendo depois retirado à força pela Polícia Legislativa, com a ocupação de quase 2 dias, precisamente 45 horas, que a oposição ao governo fez em meados de agosto deste ano, quando pressionava para a votação do projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, beneficiando também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lindeberg Farias e também outros membros do Partido dos Trabalhadores classificaram então como uma desproporcionalidade adotada por Hugo Mota, porque não adotou as mesmas medidas que foram adotadas ontem para Glauber Braga, no sentido de fazer com que a oposição, naquela ocasião, em agosto, desocupasse também o plenário. Tiago. Ô André, e sobre a dosimetria que já passou pela Câmara, agora a bola está com o Senado, o presidente Lula falou alguma coisa sobre essa aprovação? Pois é, Tiago, o presidente Lula tem evitado ainda mais esse assunto relacionado à dosimetria, que foi aprovado já na madrugada dessa quarta-feira aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. A gente relembra que o senador Randolfo Rodrigues, ele que é líder do governo no Congresso, já afirmou que se o texto que foi aprovado aqui na Câmara for aprovado também na Casa, também no Senado, o presidente Lula deve vetar essa medida que diminui as penas para os condenados pelas participações nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações aqui do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, e também poderiam beneficiar o chamado núcleo crucial apontado pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, de ser então o cabeça, o mandante de toda essa tentativa de permanência no poder do ex-presidente
Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, o que Randolfo Rodrigues tem dito é que o presidente Lula deve vetar essa medida se ela for aprovada no Senado, mas existe então a expectativa de que caia, nas palavras de Randolfo Rodrigues, esse texto ainda na Comissão de Constituição e Justiça, porque o texto deve passar pela CCJ para depois então ser votado no plenário da Casa. Tiago. É isso. André Anelli, de olho também nas votações do Congresso Nacional nessa noite, até daqui a pouquinho. Vou chamar o Kobayashi Adora Kramer. Começa por você, Koba, esse nosso giro aqui. Bom, no Senado, o relator agora é Esperidião Amin, que hoje, inclusive, deu uma entrevista falando que pretende resgatar a própria anistia. Mas eu pergunto para você, se o Congresso Nacional como um todo aprovar a dosimetria, e é possível que depois o Supremo derrube essa medida, se o presidente Lula vetar? Como é que isso funciona? Olha, Tiago, aparentemente já havia tido um sinal anterior do próprio judiciário de que não haveria inconstitucionalidade em relação à dosimetria. É preciso saber se o texto final, depois de eventual alteração no Senado, o texto final a ser aprovado, vai ser personalíssimo, vai ser dedicado ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ou se vai ser de maneira geral, que, por consequência, o possa beneficiar. Porque se for personalíssimo, é revisão de decisão judicial, isso seria inconstitucional. Se for amplo, se for genérico, abstrato, aí a gente tem uma possibilidade de que isso seja considerado constitucional, diferentemente da anistia, que já tinha sido anunciada como inconstitucional também por vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nessa semana, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes deu o recado durante o julgamento do Núcleo 2 de que qualquer PL de anistia, a perdão, clemência, indulto, graça a crimes contra a democracia não tem amparo na Constituição, segundo o entendimento dele, conforme os precedentes que já temos no caso do Daniel Silveira, por exemplo. Então, em relação à dosimetria, aparentemente, há o caminho aberto, é o que tem para a oposição se apoiar. Parece que na Câmara já entenderam isso e celebraram diante do que tem possível às suas mãos. No Senado, o relator precisa se convencer ainda. E politicamente, Dora, a dosimetria avançando, os benefícios que devem acarretar em relação aos envolvidos nos atos do dia 8. E, claro, é uma questão política agora em relação ao Senado. Será que o Senado, como sempre, é mais conservador, evita a polêmica? Pois é, a ideia, exposta até pelo Davi Alcolumbre, era de que eles votariam, o Senado havia se comprometido, ou ele se comprometido com o Hugo Mota, a votar com rapidez, que como fez a Câmara, votou de surpresa e de madrugada, Eu acho que muita gente, acho que a maioria das pessoas não estava vendo. Bom, mas aí o projeto, esse acordo, encontrou um obstáculo na figura do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar. Ele disse, nananina, não vai direto para o plenário, Vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o que deixa a votação na comissão, na CCJ, para quarta-feira que vem. E aí teria de ir, uma vez aprovado pela CCJ, teria de ir para o plenário no mesmo dia, para dar tempo de ser votado antes do recesso. Ora, ali um risco, ficou com um prazo muito justinho. E quando o senador Esperidião Amin, que é o relator, disse assim, por que não? Por que não? O que impede de haver uma emenda propondo anistia, transformando a dosimetria em anistia? Bom, o que impede é justamente esse acordo, porque se houvesse emenda, o projeto tem que voltar para a Câmara, porque aí ele foi modificado. E aí, pronto, aquele plano de fazer isso para esse ano vai para o espaço. Então, eu tenho a impressão de que essa ideia do relator não seguirá adiante, mas, de qualquer maneira, ficou o prazo justinho. A CCJ vai ter que aprovar na quarta-feira e vai ser preciso que que vá para o plenário no mesmo dia, que não haja modificação e seja aprovado exatamente como saiu da Câmara. Bom, é claro que a Jovem Pan daqui a uma semana estará, claro, acompanhando toda essa discussão no Congresso Nacional, nessa expectativa.